Clareou da rodada com os meus destaques do final de semana. Quem brilhou, quem apagou? Vamos falar de vitória da Inter, vitória do Milan, vitória do Napoli, vitória do PSG e também os meus pitacos que forem aparecendo por aí. Somos quase 12 mil inscritos. Se você está chegando por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva. A gente está chegando a 12 mil, é a meta da semana, talvez. Deixa também o seu comentário com quem foi o seu destaque no final de semana e quero também um like no vídeo. Vinheta! Vamos lá então para quem clareou na rodada. O meu grande destaque talvez seja o Milan, que venceu por 3-1 a Roma pela dificuldade do jogo, por ser uma partida contra um adversário que também tem a expectativa de brigar por G4 e também pelo que a gente vinha vendo de um Milan que estava irregular na temporada e agora vive um melhor momento. Então, um destaque, um brilho maior para o Milan neste final de semana. Porém, começo pela vitória da Internazionale, que é líder do campeonato italiano. A Juventus ainda vai jogar, não vou esperar o jogo da Juventus porque só joga na terça-feira, inclusive é jogo bom contra o Sassuolo, mas não vai dar para esperar. Então, vamos começar pela vitória da Internazionale, que vou falar um pouco por quê, mas eu acho muito difícil que... Mentira, eu não acho muito difícil, mas me parece muito claro que, apesar da diferença de pontos não ser tão grande, nesse momento é 5, mas pode ficar apenas 2, joga muito melhor e tem muito mais variedade, artifícios e qualidades, digamos assim, ou formas para ser campeã italiana mais do que a Juventus, mas eu já falo por quê que eu acho isso com fatos, porque aqui a gente traz também informação. Seguinte, a Inter venceu o Monza fora de casa por 5-1, 2 gols de Çalhanoğlu, 2 gols de Lautaro Martínez, 1 gol de Thuram. Destaque, obviamente, para o Lautaro Martínez, faz uma temporada assim irretocável. Se a gente pegar essa temporada do Lautaro Martínez e a gente combinar ela com um avanço bom da Internazionale na Liga dos Campeões, olha, eu sei que vocês têm um pé atrás do Lautaro Martínez por conta da seleção argentina, mas é temporada para ele estar no topo de briga por melhor jogador do mundo. É um jogador, por exemplo, talentosíssimo, habilidosíssimo, como Mbappé, como Vini? Claro que não. Eu acho que nesta categoria de talento, né, de, enfim, qualidade técnica ali, talvez ele tá realmente abaixo de jogadores como esses dois que eu citei, mas é um jogador para entrar nessa lista aí, no topo de briga ali dentro da primeira página, né? Sem nenhuma dúvida, repito, combinando uma segunda parte da temporada com o título do campeonato italiano e um avanço bom da Liga dos Campeões. Na temporada passada, acho que ele teve o azar, primeiro, de que teve uma Copa do Mundo e ele não foi bem na Copa do Mundo, apesar do título, e teve também o azar de que a temporada dele, apesar da Inter ter chegado na final da Liga dos Campeões, ele não teve uma temporada individualmente tão maravilhosa e tão protagonista como é até agora nessa Internazionale de Milão. Na temporada já são 20 gols, o último gol do Thuram, vou dar o destaque também, porque ele é líder de assistências no campeonato, e são 7, se eu não me engano, e é um jogador pra gente sempre trazer aqui o destaque, porque ele vai muito bem na temporada. Já falei algumas vezes que pra mim é a melhor contratação desta temporada entre todos os times, se a gente considerar, talvez o Harry Kane, beleza, mas se a gente considerar que o Thuram veio de graça. Então isso aí coloca ele num destaquezinho maior. Vale lembrar também que o Monza não é um dos times lanternas do campeonato italiano, tá na 11ª colocação, tem qualidade individual, a gente sabe, enfim, de um processo do Monza que tem feito equipes um pouco mais interessantes mesmo do que de outros anos, então por isso não é que era um jogo tão simples assim e fora de casa. Foi uma vitória tranquilaça, obviamente, como diz o placar. É uma Inter segura, madura, que marca de diversas formas, que tem muita variedade
e que a sensação é que mata o jogo no momento que quer, sabe? Sem fazer muito esforço, peraí, agora que a gente vai matar esse jogo, então vamos aqui, a gente vai matar e acabou. Então é um pouco dessa sensação dessa Internazionale, que tem também a melhor defesa do campeonato, são 10 gols sofridos apenas, a segunda melhor defesa é a da Juventus, com um jogo a menos, mas já sofreu 12 gols, 2 gols a mais, e obviamente que pode aumentar ou não no jogo de terça-feira. Mas o que é destaque realmente nessa Internazionale é o ataque. É um ataque muito letal e é um ataque que ataca de muitas formas diferentes. Não é uma Inter que ataca apenas pelas laterais, não é uma Inter que ataca apenas com um jogador. Ele tem tanto as armas, obviamente, da dupla Lautaro Martinez e Thuram, que é uma dupla, assim, excepcional em números de gols, em números de assistências, eles se completam, mas é uma Inter que também ataca com as laterais, com os seus jogadores abertos, né, o Di Marco, o Dumfries. É um time que também ataca com o seu meio-campo, que também tem zagueiros que participam muito desse jogo. A gente tem, por exemplo, a criação em termos de passes ofensivos, tanto do Bastoni quanto do Barella, por exemplo, um jogador de meio campo e um zagueiro, são muito parecidos. Então, de chances criadas, né? Não de passes, tá? Chances criadas. Então, é uma Inter que ataca de muitas formas e isso é uma vantagem em relação à vice-colocada Juventus. A Juventus não ataca de várias formas, não tem um ataque tão positivo. A Inter cria muito mais, dribla muito mais, faz gols de muito mais formas, então por isso que pra mim a Inter hoje ela é favorita a levar realmente esse campeonato italiano. A Inter, por exemplo, gente, eu falei que são 10 gols sofridos, 49 gols marcados, tem um saldo de gols de mais 39. A Juventus, que tem a segunda melhor defesa, tem um saldo de gols de mais 17. Então é uma diferença grande entre essas duas equipes, em especial na forma de atacar. A defesa é parecida, 10 gols, 12 gols sofridos, é parecido, mas o ataque é o que faz essa Inter ser letal. Para a gente trazer mais um dado interessante sobre essa Inter, é um time que tem muitos jogadores marcando, acho que são mais de 10 jogadores que já marcaram nessa Internazionale. Se eu não tô louca, são 13, acho que é isso o número. E, por exemplo, o artilheiro da Juventus é o Vlahovic, com 7 gols. Na Inter, a gente tem 3 jogadores com mais gols do que o artilheiro da Juventus. O Lautaro, só no campeonato italiano, tá? O Lautaro tem 18 gols no campeonato italiano, o Çalhanoğlu tem 9 gols no campeonato italiano e o Thuram tem 8 gols. Então, isso mostra a capacidade ofensiva dessa Inter, que falta à vice-colocada do campeonato italiano. Então, por isso, para mim, pode ser o que faça a diferença ou que talvez equilibre o fato da Juventus ter um calendário mais tranquilo, já que não está em competições europeias. Falando agora, antes do Milan, da vitória do Napoli. O Napoli venceu a Salernitana por 2-1, vitória de virada. Inclusive, a Salernitana é o último colocado do campeonato italiano e o Napoli teve dificuldade. O primeiro tempo do Napoli é pior do que o segundo. No segundo tempo, a gente tem lapsos de alguns jogadores, de um Napoli que a gente já viu em outros momentos, o Kvaratskhelia aparecendo. Os últimos minutos, o Kvaratskhelia tem uns 2 ou 3 lances assim, que a gente vê, olha aí o Kvaratskhelia. Mas é um Napoli que ainda vive de lapsos e que teve o azar de que no momento em que deveria estar retomando a naturalidade ou a forma de jogar meio que por osmose da temporada passada, já que tem os mesmos jogadores, com exceção de um zagueiro, né, e que é apenas um zagueiro, mas de fato acabou fazendo, não teve uma substituição à altura, digamos assim, mas beleza, é apenas um jogador, mas nesse momento que deveria estar se reestruturando e voltando a ser um pouco mais o Napoli da temporada passada, já que o Mazzarri não tem a intenção e não foi colocado no comando para mudar esse Napoli, né? E sim para tentar resgatar um pouco, tentar apagar o fogo que o Rudi Garcia deixou, o incêndio que o Rudi Garcia deixou. Nesse momento, ele tem o azar de que ele não tem 3 jogadores titulares do time. O Osimhen, o Anguissa e o Zielinski. O Osimhen e o Anguissa estão na Copa Africana de Nações e o Zielinski tá num processo aí que sai, não sai, tá acordado com a Inter, mas não acertou com o Napoli, não foi disponibilizado para o jogo por conta de uma fadiga muscular, mas
é uma situação um pouco complicada, ainda que o Zielinski não faça uma grandíssima temporada, é um dos pilares do time, então o Napoli que tem essa dificuldade nesse momento e que tem talvez a sorte, digamos assim, de que nas oitavas de final da Liga dos Campeões, falta um mês para elas começarem, tem do outro lado um Barcelona absolutamente também perdido na temporada. Vai ser, para mim, esse jogo, se a gente pega o recorte de como as equipes estão hoje, quem vai jogar menos pior é quem vai levar essas oitavas de final. Então é um pouco disso. Só fechando aqui, os gols do Napoli foram marcados por Politano de pênalti e depois pelo Ramani. Milan 3-1 Roma, porém antes disso, rapidamente, já que eu falei de Napoli na Liga dos Campeões, a Lazio, que eu tenho deixado um pouco de fora nessa temporada porque é o italiano que eu não consigo assistir tanto os jogos na Liga dos Campeões, e aí eu acabo não trazendo tanto aqui. A Lazio venceu no final de semana e já são 5 vitórias consecutivas. É uma Lazio que vive um momento, talvez o seu melhor momento na temporada, mas é uma pena que o seu adversário na Liga dos Campeões, nas oitavas de final, seja o Bayern de Munique. Porque acho que a diferença era aqui, talvez a Lazio consiga fazer isso aqui, mas a diferença continua sendo muito grande. É diferente, por exemplo, de você ter um Napoli e um Barcelona, que estão aqui e aí o Napoli faz isso. Aí beleza, aí você aumenta um pouquinho a sua chance. Mas entre Bayern de Munique e Lazio, a Lazio precisa se transformar e contratar uns 11 jogadores, uns 8 jogadores, para bater de frente com o Bayern. Com todo respeito, atenção, não estou menosprezando nesse sentido, mas a gente sabe que tem uma diferença muito grande. Fiz uma hipérbole aqui, tá? Dei uma aumentada aí na situação, mas que é para vocês entenderem. Então, voltando agora para Milan, 3-1 Roma, 3 gols franceses, os franceses tomando conta do jogo, o Adli, Giroud e Théo Hernandes, belíssima partida do Théo Hernandes, inclusive, belíssimo gol, uma noite francesa. O Théo Hernandes, que por conta dos diversos desfalques do Pioli, estava mais um pouco recentemente tendo que jogar como zagueiro, voltou para a lateral, o Milan já melhora um pouco. Teve um time mais próximo do que é o titular, né? Com Leão, com Giroud, com Pulisic, então já é um Milan que consegue ao menos ter zagueiros, né? Um Milan que começa a melhorar na temporada, faz um jogo tranquilo. Vamos combinar que a Roma, na verdade, talvez, que tenha sido um adversário muito fácil. Uma Roma que... Não é que a Roma jogue feio, é que ela joga mal. A Roma não defende bem, nem ataca bem. Tem o azar de que, apesar da grande fase, apesar do Dybala ser muito bom nessa Roma, ele não tem uma constância tão grande, ele não teve lesões tão graves, mas ele tem pequenas lesões que não deixam ele engrenar totalmente. Algumas contratações que a gente já imaginava que eram contratações de risco, obviamente, dificilmente todas iriam dar certo. O Paredes fez até o gol de pênalti, mas, por exemplo, o Renato Sanches já é um jogador que a Roma já não quer contar com ele. Então, é uma Roma que se complica. Um trabalho do Mourinho ruim na temporada. Era um jogo, inclusive, de 2 técnicos, né, querendo dar a volta por cima. No caso do Pioli, veio um pouco desse retorno. Falei aqui no último vídeo respondendo perguntas sobre a possibilidade do coach do Milan, de ser um fim de ciclo do Pioli. Eu ainda tenho dúvidas desse fim de ciclo do Pioli. Não sei se é um momento ruim de um projeto que ainda pode funcionar ou se é realmente um fim de ciclo, tá? Eu realmente não sei. A sensação que eu tenho é que os jogadores ainda compram a ideia do Pioli, ainda que o Pioli tenha dificuldades. Então, para mim, talvez ainda não seja realmente esse completo fim de ciclo, mas não é uma certeza tão absoluta assim. Vou dar um destaque aqui para o Reinders na partida, apesar de, obviamente, dos gols, do belíssimo gol do Théo Hernandes, grande partida, Giroud também, mas o Reinders é um jogador que é protagonista neste Milan, e que, às vezes, eu acho que ele pode mais ainda, gente. Ele tem um potencial que ainda não é tudo que a gente tá vendo no Milan. Eu acho que ele é muito bom jogador. E eu acho que o potencial dele é ainda maior do que ele já está mostrando neste Milan. Cabe, claro, ao Pioli também, enfim, com outras peças, com um pouco mais de variedade no jogo, tirar ainda mais de um jogador que eu acho que pode dar ainda mais para esse Milan.
Pra gente falar rapidamente da classificação, como eu falei pra vocês, a Inter tem 5 pontos a mais do que a Juventus, 51 pontos Inter, 46 Juventus, mas a Juventus joga ainda. O Milan, na terceira colocação, aí sim, já coloca uma diferença maiorzinha pro bloco de baixo, 42 pontos. Quarta colocada, 34 pontos, então já são aí 8 pontos de diferença para a quarta colocação. Lazio 33, Bolonha 32, Bolonha passa por um momento de baixa na temporada. Napoli 31, Atalanta 30, Roma 29 na nona colocação. Então o Milan dá um passinho a mais para garantir essa posição entre os classificados para a Liga dos Campeões. Nesse momento seriam Inter, Juventus, Milan, Fiorentina. Para a Europa League, Lazio e Bolonha. E na sétima colocação, seu Napoli, hein? Então, o Napoli já tem 20 pontos de diferença para líder Inter, com o mesmo número de jogos. Então, realmente, uma temporada complicadíssima para esse Napoli, que pode, não sei, viu? Se vai pegar Liga dos Campeões, que pode realmente ficar fora da Liga dos Campeões. Para fechar esse vídeo, rapidamente, falar um pouquinho da vitória do PSG para cima do Lens, 2-0. Um jogo sem grandes brilhos, mas que fez o seu papel. Barcola marcando gol, Mbappé marcando gol. É um PSG que segue sem brilhar, que inclusive tem, neste momento, a ausência do Lee, né, que foi para a Copa Asiática, mas... Copa Asiática, acho que é isso, né? E para não trocar aqui as Copas. E não tem alguns jogadores titulares, né? O caso do Skriniar. Eu imaginei, inclusive, que o Luiz Henrique fosse começar com o Beraldo nesse jogo. Ele começou com o Beraldo na Copa da França. Talvez seja uma estratégia para que ele ganhe minutos sem ser no campeonato francês. Começou com o Danilo. O Danilo, claro, é um jogador mais experimentado, é um jogador que conhece mais um time, mas pra mim, se a gente for pegar potencial e talento, o Beraldo é um jogador pra mim que pode ser titular do PSG evoluindo, e o Danilo pra mim é um jogador pra compor elenco, não é um jogador pra ser titular. Então, claro, o Beraldo acabou de chegar, é jovem, então eu entendo a decisão do Luiz Henrique, mas eu acho que ele precisa encontrar uma forma, já que ele não vai ter o Skriniar, de tentar deixar o Beraldo o mais pronto o quanto antes, para poder ser esse titular e jogar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos até a Liga dos Campeões. O PSG joga só na segunda semana, né, das oitavas de final, então é um ponto positivo para esse PSG, que, repito, ainda não brilha, ainda falta o meio-campo, para mim, falo isso desde o início, que é um grande problema desse PSG, mas que no fim das contas, nos últimos nos últimos 11 jogos não perde, são 8 vitórias e 3 empates, e aí a última derrota foi em 7 de novembro, Liga dos Campeões, pro Milan. Então é um time que vai se ajeitando, é um trabalho longo, acho que ainda faltam peças, vamos ver se chega alguém, se não chega, mas ao menos é um PSG que faz o seu papel. Antes era um PSG que nem isso conseguia fazer. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, não esquece de sair, não esquece de curtir antes de sair do vídeo. Se inscreve no canal, repito, vamos tentar chegar até 12 mil inscritos, falta um pouco mais de 200 pessoas pra gente chegar. Então peço a ajuda de vocês e nos comentários quero. Quem foi o seu destaque do final de semana? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.